Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu vou mostrar para vocês como fazer esse polvo em fio de malha. Todos os bonecos que eu faço com fio de malha, eu tenho o hábito de chamar de amigurumis, não de amigurumis. Para quem não sabe, amigurumi é a técnica utilizada com um fio fino, um fio menorzinho, uma agulha menorzinha para fazer bonecos 3D, que são esses bonecos aqui, que eles têm formas e tudo mais. E o polvo de amigurumi ele é muito comum e muito utilizado nas maternidades, principalmente nos centros UTIs. Quando o bebê nasce, eles dão um polvo para um bebê que fica numa incubadora e ele meio que se enrola no polvo. Assim, permite, né, com que o bebê ele não precise pegar os fios, às vezes, que estão ligando ali no bebê para monitorar a sua vida. E dentro do corpo, no cordão umbilical da mãe, ele geralmente brincava. E isso aqui representa isso. Então, existem vários benefícios que as maternidades utilizam. Existem vários centros em várias cidades que aceitam doações de polvos. Geralmente é feito com amigurumi, o fio mais fino. Mas eu vou ensinar pra vocês esse aqui que é feito com fio de malha. Ele fica tão fofinho quanto. O tamanho ficou bem semelhante, então eu consegui chegar numa proporção aqui de pontos que fica bem semelhante ao fio fino no amigurumi. Por que eu fiz com fio de malha? Porque é muito mais rápido de fazer. Eu demorei em torno de 45 minutos para conseguir fazer ele todinho. E no fio fino, em amigurumi, eu já fiz polvos assim, já dei de presente para bebês que nasceram. E eu demorei muito mais tempo, em torno de 3 horas para conseguir fazer, porque essa parte aqui, ó, dos tentáculos do polvo demora bastante, porque é bem repetitivo. Aqui, gente, é muito rápido. Então, eu gosto muito da ideia de fazer bonecos com fio de malha, para que a gente possa ter essa rentabilidade no tempo, tá? Nesse caso aqui, se eu fosse fazer com um fio de malha tradicional, o de 30, 36 milímetros, é um fio muito grosso. Então, ele ficaria mais robusto, digamos assim, a cabeça ficaria um pouco maior, seria mais difícil de conseguir fazer delicado, que é uma peça que exige essa delicadeza. Então, o que eu fiz? Eu utilizei um fio de 20 milímetros. É um pouco mais fino do que os mais tradicionais, que são 30 e 33 milímetros, tá? Você pode usar um de 15, vai ficar menor ainda, fica mais delicado ainda. E aí você pode usar qualquer outro tipo de fio de malha nessa espessura. Ah, Laísa, mas o fio que eu uso é residual, ele não tem uma espessura do início ao fim igual. Você pode manter essa espessura cortando. Como a gente utiliza menos fio, não é muito fio que vai numa peça dessa, você pode recortar. É claro que dá um baita de um trabalho, mas é uma forma para quem usa fio residual. Dá pra fazer com o fio de malha normal? Dá. Só cuida pra ver se ele não é muito grossinho, tá? Porque se for muito grosso, ele vai ficar grande, né? E no meu caso aqui, ele ficou com mais ou menos 20 centímetros, 22 por aí, depende aqui do tanto que tá puxado. E ficou um tamanho bem bom mesmo. Ah, Laísa, mas eu não gosto do resultado do fio de malha para bonequinhos pro povo. Posso fazer no fio de amigurumi? Pode. Aí você procura uma receita de fio de amigurumi, porque essa aqui não é a mesma receita. Essa receita ela é adaptada para um fio mais grossinho, para ela conseguir chegar no tamanho. Se você quiser um boneco um pouco menor, usa um fio um pouco mais fino com a mesma receita. Se você quer um boneco um pouco maior, usa um fio um pouquinho maior, mas usa essa mesma receita. Deu para entender mais ou menos a lógica? Se você quer usar o fio fino para fazer essa peça, não quer usar malha, recomendo você procurar um outro vídeo que vai te ensinar a fazer um boneco de amigurumi com o fio fino. Combinado? E de materiais que eu utilizei, eu usei bem pouco, tá, gente? Eu utilizo esse fio aqui, que é o fio de malha Premium. Eu uso sempre da minha malha. Aqui na descrição eu vou deixar o site deles e o Instagram também, assim vocês podem entrar em contato com eles e tudo mais. As cores são maravilhosas, o preço é um dos melhores do mercado e a qualidade é excelente. Eu tô usando aqui esse fio que ele é com 20 milímetros, de 20 milímetros. Vocês vão ver lá no site que tem as duas espessuras, de 30 e de 20. Então o de 20 milímetros é o que eu tô usando. E ficou desse tamanho, beleza? Se você for usar o de 30, ele vai ficar um pouco maior. Lembrem disso. Estou utilizando também uma agulha. No meu caso, estou usando a agulha número 8, que é uma agulha um pouco mais fina. Tesoura. Vou utilizar também a agulha de tapeceiro, que é aquela agulha para a gente poder costurar o fio, o próprio fio depois e dar os acabamentos. Estou usando uma espuma de enchimento. Essa espuma de enchimento é as tradicionais utilizadas em amigurumis, a tradicional. Mas se você não consegue achar nos armários da sua cidade, você pode procurar na internet por manta acrílica sem resina. Ela não pode ser resinada, porque senão, se for para uma criança brincar, pode ser que acaba dando alergia. Então, ela não pode ter resina, beleza? Quando você compra as mantas acrílicas já para amigurumis, ela já vem assim, sem resina mesmo.
Mas se você quiser comprar uma outra que não seja, em loja de aquário, geralmente tem para trocar o filtro, você pode usar, comprar essas que também dá certo. Eu uso de aquário, tá? E dá certo, Samuel não tem alergia e tudo mais. E pra fazer aqui o acabamento, esse aqui, na verdade, ele soltou porque eu não usei a cola correta, mas era pra ficar pra baixo, assim, ó. Mas ele acabou soltando. Eu utilizei um fio de lã preto. Pode usar qualquer cor que você tiver, depende também a cor que você for fazer o polvo, né? Se você for fazer preto, não dá pra usar preto. Então varia aqui de acordo com a cor que você for usar. Eu usei lã e uma lã anti-alérgica, porque isso aqui é pra usar pra bebê. Então, pra não ter alergia. Mas pode ser usado fio de amigurumi também. Pode ser usado vários tipos. Esse olhinho aqui eu ensino, que é um olhinho super fácil, é um olhinho que não sai, ele não descola. Porque ele fica travado com um nó escondido e ele fica... era pra ficar pra baixo aqui, né? Só um olhinho, assim, só um detalhe. Dá pra fazer sem. E aqui, se for pra bebês, principalmente, ou crianças menores de 2 anos, eu recomendo fortemente que você não use aqueles olhos de amigurumi. Dá pra usar aqui? Dá. Só que ele não fica tão preso. Você tem que passar bastante cola, principalmente cola Super Bonder, pra ficar bem firme mesmo. Minhas recomendações pra vocês. Mas pra criança, eu não recomendo usar esses olhinhos, porque pode soltar. E tem criança que coloca na boca e pode se engasgar. Então, tentem evitar o uso desses olhinhos pra crianças. Ainda mais no fio de malha, que tem um espaçamento maior entre um ponto e outro, tá? Usa aqui mesmo, dá pra fazer assim, dá pra desenhar também. Tem várias formas. Eu vou ensinar essa aqui que é bem simples. Teve uma coisa que eu esqueci de falar antes de começar o vídeo, que é o seguinte. Depois de alguns bons anos fazendo crochê e fazendo infinidade de peças, e o mais legal, fazendo peças que não existe passo a passo por aí, coisas novas da minha cabeça mesmo, eu coloquei tudo isso num local só, chamado LK Premium, La Crochê Premium, que é uma plataforma onde tem todas as peças que eu já fiz na vida, todos os cursos que eu já disponibilizei, tanto curso de venda, quanto curso de peças, curso de maternidade, curso de Páscoa, de Natal, enfim, uma infinidade de peças. São mais de 400 peças disponíveis dentro dessa plataforma. E o mais especial é que ela conta com um grupo de WhatsApp para que as alunas possam conversar entre si. Nesse grupo eu estou lá dentro e eu sempre tiro todas as dúvidas. E outra coisa que eu acho sensacional é que quando a gente aprende algo em curso online, muitas vezes surgem dúvidas que a gente não consegue nem explicar descrevendo da parte do crochê, que é difícil de visualizar. Então imagina descrever, que às vezes as plataformas têm a opção para poder escrever a dúvida. Eu sempre faço mentorias. Quase todas as semanas a gente tem mentorias online com as alunas para que elas possam mostrar o crochê para mim, elas possam mostrar talvez fazendo o crochê e dando as dúvidas, e eu consigo auxiliar da minha casa numa forma online e ao vivo. Então vocês me vê, vocês falam comigo através de mentorias, que para mim é maravilhoso esse crescimento para que a gente possa aprender o crochê de forma correta. Se você tem essa vontade de fazer parte do La Crochê Premium com mais de 400 peças e ainda ter o meu suporte e o grupo das alunas, aqui embaixo eu vou colocar um link com todas as informações para que você possa se tornar uma aluna premium e fazer parte desse grupo tão seleto, restrito e maravilhoso de alunas. Para fazer o polvo, a gente não precisa de muitos materiais. A quantidade do fio também não precisa de muito, tá? Vai pouco fio. Eu vou utilizar aqui o fio da M-Malha, e ele é um fio que ele tem uma espessura de 20 milímetros. Então, ele é um fio um pouco mais fino. Se você quer fazer um polvo um pouco menor ainda, é só você usar um fio mais fino do que esse. Tem alguns que tem 15, alguns que tem 10, tá? No meu caso, eu vou utilizar aqui o de 20, que eu achei uma proporção bem boa pro tamanho que ficou o polvo. Se você quer fazer um polvo maior, você usa um fio maior, vai dar certo também. Então, para começar, eu vou utilizar o fio fino e uma agulha 9 milímetros. Essa agulha, 8 milímetros, perdão, 8 milímetros. Essa agulha, ela é uma agulha menorzinha. Eu sempre gosto de amigurumis, quando eu tô fazendo peças, usar uma agulha um pouco menor para tensionar um pouco mais o fio e fazer com que o fio fique mais forte, mais firme. E assim a peça, ela fique com mais estrutura, tá? Então, vamos lá. E mais um detalhe é que em toda a peça, ali que eu tô fazendo da estrutura, ou seja, da cabecinha do polvo, eu vou precisar usar um ponto centrado. Essa é a diferença do amigurumi pro amigurumi. Os amigurumi, geralmente, a gente usa ponto baixo, porque é mais fácil de trabalhar, porque é um ponto muito pequenininho, numa linha muito fina. Aqui eu vou usar um ponto baixo centrado, que é um ponto que vai trazer muito mais estrutura pra minha peça, tá? Pra começar, então, eu vou vir aqui, eu vou colocar meus 2 dedos e vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, ou círculo mágico, eu trago pra cá e fecho. Eu faço aqui o meu nó inicial. Esse nó aqui, ele é o primeiro ponto. Tenho um ponto aqui. Agora, eu vou colocar mais 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que o primeiro conta como um ponto. Eu vou pegar esse fiozinho que ficou aqui, ó,
Vou puxar todo ele. E vou meio que ir fechando ele com o próprio dedo aqui dessa forma, tá? Aqui eu vou puxar o meu fio, tiro a agulha, venho aqui, ó, vocês vão ver que aqui vai ter um ponto que vai estar esse aqui com esse aqui, que é o meu nó inicial, que é o meu primeiro ponto. Esse aqui eu dou uma puxadinha aqui, ó, porque se o seu fio ele for muito sem elasticidade, vai ser bem difícil de fazer esse ponto. Puxa um pouquinho aqui até ele ficar um pouco mais solto. E agora eu vou vir com a minha agulha nesses dois que estão deitados, mas de trás para frente. Coloco aqui a agulha desse jeito aqui, apontando para mim. Vou pegar agora essa laçada que eu soltei, que estava na minha agulha antes. Vou engatar aqui e vou levar lá para trás. E aqui eu já vou ajeitar ele para que ele fique, né, certinho. Aqui a gente fechou o nosso círculo mágico, tá vendo? Ficou fechado. Eu tiro a minha agulha, mas eu deixo o dedo ali para não correr, né, para não soltar. Vou colocar aqui, ó, a minha agulha embaixo desse traçadinho, que é essas duas de lá. E aqui vai ter aquele que eu puxei, lembra? Eu vou colocar a minha agulha ali dentro. E aí, vou engatar essa laçada aqui. Então, eu fico com 3 coisas aqui na agulha. Pego o meu fio, trago lá de trás pra frente. Aqui eu vou dar uma altura, ó. Uma altura e vou fechar. Então, o que que a gente faz? Sempre nos amigurumis, eu fecho a minha carreira junto com o fio. E eu preciso finalizar a carreira, eu não faço sem finalizar. Que nos amigurumis é bem comum da gente não finalizar a carreira, né? Eu vou vir no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, coloco a minha agulha, traz o fio pra frente, dá altura e fecha. Ó, tá vendo? 2 pontinhos. Agora, a parte mais difícil é a gente encontrar o centro, pra quem é iniciante. Aqui, ó, eu vou encontrar o centro do ponto, tá vendo? O centro, ele é bem aqui, ó. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu ensino uma base perfeita, redonda. Se você tem um pouco de dificuldade de como encontrar o ponto centrado, assiste esse vídeo que vai te ajudar. A gente vem aqui no centro do ponto, verifica aqui se ele saiu atrás no centro, traz pra frente e vamos colocar um ponto e no mesmo lugar, mais um ponto. Aqui eu vou fazer a carreira inteira com aumentos. Então, eu venho aqui no próximo, vou dar altura, faço um e mais um. Se eu comecei com 6 pontos no círculo mágico, agora, no final, eu vou ter 12. No final dessa segunda carreira, eu vou ter 12. Porque eu estou dobrando a quantidade de pontos, né? Então, eu venho aqui, ó. Coloco assim. 12 pontos. O que vai acontecer aqui, ele vai começar a curvar. Vai ficar um pouco mais curvadinho essa parte aqui da base, ela não vai ficar totalmente reta. E é ótimo que isso aconteça para nossa cabeça não ficar achatada, e sim ela já ter uma parte que vai arredondar. Por isso que é comum aqui chegar aqui perto, a gente tem que forçar um pouquinho para fechar, tá bom? Vou pegar aqui o fio, ó, sempre da última carreira eu solto um pouquinho, e aí eu vou vir no que tá deitado aqui de novo, só que de trás para frente, para fazer o fechamento, leva para lá, aqui a gente solta, e agora, como eu já fiz uma segunda carreira, eu já vou ter aqui um primeiro ponto formadinho. E é nesse ponto aqui, que fica bem embaixo desse ponto, que eu vou colocar no centro a minha agulha. Verifica atrás se saiu entre os 2 pontinhos, 2 perninhas, engata essa laçada aqui. Pega o fio do rolo, traz pra frente, dá altura e fecha. Assim. Essa carreira toda eu vou fazer sem aumentos. Quando a gente tá fazendo um boneco, tá formando uma forma, que eu quero uma cabecinha, a gente acaba trabalhando com carreiras de aumento, sem aumento, com aumentos aleatórios, para que forme o jeito que a gente quer. E essa carreira aqui, eu vou simplesmente colocar um ponto em cada um. Aqui 2, aqui 3, e assim eu vou indo. Ou seja, eu vou ter aqui 12 pontos nessa carreira até o final. Sempre verifica para ficar no centro mesmo. Uma dica também, ó, aqui o fio ele começou a embolar, tá vendo? Para que isso não aconteça, eu sempre solto um pouco do fio puxando o meu rolo desse jeito. Desenrolando ele assim, porque daí, ó, quando eu desenrolo, ó, ele fica sem enrolar, tá vendo? Se eu puxo ele por cima, ele enrola. Então, é bom cuidar que fica uma qualidade um pouco mais bonita do tipo do ponto aqui.
Fazer uma carreira totalmente sem aumentos vai afunilar mais ainda a nossa peça, ó. Tá começando a formar um chapeuzinho. E tá bem certo, é assim que a gente vai continuar. Agora, a próxima carreira, eu vou vir aqui, vou fechar, ó. Vem aqui nesses 2 pontinhos deitados, leva essa laçada pra lá, traz pra cá, assim. Coloca a agulha bem aqui embaixo, engata, pega o fio do rolo, traz pra frente e dá altura. Aqui a gente tá começando agora, ó, primeira, segunda, terceira, a quarta carreira. E essa carreira aqui eu preciso botar um pouco mais de aumento pra abrir um pouco mais a cabeça, senão vai ficar muito pequeno. Aqui eu deixo um ponto e no do lado eu vou colocar um aumento. Coloco um pontinho, mais um. E em toda a carreira eu vou fazer isso, colocar um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Que é colocar 2 pontos no mesmo lugar. Assim eu vou estar abrindo um pouco mais. Eu vou dar a volta toda fazendo um ponto e um aumento e já volto. Fiz aqui, ela abriu um pouco mais. E sempre quando eu faço depois uma carreira sem aumentos, ela abre mais um pouquinho também. E o que a gente vai fazer agora? Terminei aqui com um ponto e um aumento, certo? Eu vou abrir aqui um pouquinho, venho aqui de trás pra frente, levo pra lá. Agora, eu vou vir aqui de novo, mesmo fechamento, sempre faço igual, tá? Em toda a carreira. Aqui eu não tô me preocupando com o fechamento invisível, porque isso aqui vai ficar por dentro, a gente até vai colocar o enchimento depois, não vai aparecer. Por isso que eu não preciso me preocupar com isso, ok? Mas se caso fosse uma peça que ficasse aparente, aí eu iria fazer um fechamento invisível pra ficar mais bonito o fechamento, mas aqui tô fazendo um simples. Aqui, ó, eu vou vir agora em cada pontinho e colocar um ponto sem aumento nenhum. E eu vou fazer isso por mais 4 carreiras. Ou seja, essa aqui vai ser a primeira sem aumento, vou fazer mais 3 igual. Dá a volta toda, faz o fechamento, mais uma, fechamento, ao todo 4 carreiras. Eu vou fazer aqui mais 4, eu vou voltar pra gente continuar. Fiz aqui as 4 carreiras todinhas, sem fazer aumento nenhum, e ele já tá quase formando a cabecinha do nosso polvo. Faltam 2 carreiras antes de começar as voltinhas da perna, que a gente vai usar diminuições. Eu vim aqui, faço meu fechamento que eu tô fazendo em todas as carreiras. Coloco aqui bem no centro, engato ali, trago o fio pra cá, dou a altura e fecho. Aqui eu fiz um ponto e agora no lado eu vou fazer uma diminuição. O que é uma diminuição? É eu transformar 2 pontos em um só e diminuir a quantidade de pontos da carreira. Eu venho no próximo ponto aqui que seria, trago o fio pra frente, só que eu deixo ele ali e já vou no próximo. Trago pra frente. E agora eu pego o fio e passo pelo meio de todas. Olha o que eu fiz, eu transformei 2 pontos em um só. E faço isso na carreira, fazendo um ponto e no do lado eu faço uma diminuição juntando 2 pontos. E aqui com a mão eu já vou ajeitando, para ele começar a fechar a cabeça. Faço aqui um ponto. E aqui eu faço uma diminuição. Desse jeito. Agora, um ponto. E a diminuição. Um ponto e diminuição. Vai dar certinho aqui a quantidade, porque eu sei que a última carreira de aumentos que eu fiz foi um ponto e um aumento. Então, se eu tô fazendo o inverso agora, ele fecha da mesma forma. Deu certinho, já fechou bastante. Você pode colocar o enchimento aqui, se você quiser. Eu utilizei de enchimento uma manta acrílica sem resina. Porque se for para uma criança ou um bebê usar, é melhor que ela seja sem resina, porque daí ela é antialérgica. Essas de amigurumi geralmente já estão prontas para uso. Vou agora para a última carreira da cabeça. Venho aqui, faço, né, o meu fechamento. Coloco a minha agulha aqui e vou trazer o fio para frente, mas ainda não vou fechar. Por quê? Porque aqui, essa carreira, eu vou fazer inteira com diminuições. E a diminuição é ficar com um ponto, venho aqui no centro do próximo, que é a diminuição, trago pra frente, dou altura, vou ficar com 2 e fecho. E aí, eu vou fazer tudo diminuições. Venho aqui, dou altura, venho no próximo, pego o fio e fecho. E a gente vai ter aqui 6 pontos. Ao todo, vamos ficar, porque eu vou acabar colocando 6 diminuições. Traz pra cá. Vamos sempre fechando para fechar bem esse buraquinho ali. Se não fechar tudo, não tem problema, que no final eu vou ensinar como é que eu faço para fechar o finalzão ali do polvo, tá? Aqui e aqui. Altura e fecha. Ó. Assim ficou a cabeça do nosso polvo. Ah, Laís, eu quero uma cabeça um pouco menorzinha, achei que ela ficou muito comprida. Aí você pode tirar um pouco
essas carreiras aqui. Tirando uma carreira daquelas 4 que a gente fez sem aumento, tudo sem aumento, já vai ficar uma cabeça um pouquinho menorzinha. Eu gostei desse tamanho, achei que ficou proporcional para os tentáculos que a gente vai fazer agora. Aqui eu tenho 6 pontos, então eu vou ter 6 tentáculos também. Como é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, no fechamento, como que fosse fazer um fechamento bem normal, vou levar pra lá. Só que agora, em vez de eu fazer meus tentáculos, que vão ficar no centro, eu vou fazer nessas partes de cima aqui, ó, que ficam aqui como se fosse ponto baixo. Então, eu pego bem esse buraquinho aqui, que tá aqui, ó. Vou colocar a minha agulha ali, sem ser no centro. Eu deixei o ponto intacto aqui, eu coloquei só aqui. Pego o ponto, a agulha traz pra frente e aqui eu fecho. Então, eu fiz o meu ponto como se fosse um ponto baixo, em vez de fazer um ponto centrado. E esse aqui já conta como 1. E agora, eu vou fazer 25 correntinhas, que é pra gente começar os tentáculos. Aqui eu coloco 1, venho aqui e trago pra frente 2, pego aqui e trago pra frente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 25. Ah, mas ficou muito comprido. Ele vai dar uma diminuída por causa dos enrolados que a gente vai fazer a partir de agora. Estou aqui com meus 25 pontos. Nesse pontinho aqui, ó, que tá na minha agulha, essa laçada aqui é uma laçada. Mas essa laçada, ela sai de um ponto, que é esse aqui. Se eu vir nesse ponto e fazer o ponto, vai soltar, porque é nele que tá saindo a laçada. Então, eu pulo o ponto 25 e venho no 24. Pego uma perninha só, trago pra frente aqui, dou altura e fecho. Eu faço um ponto baixo aqui. E no mesmo lugar, eu faço mais um. Ou seja, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Se eu quero uma voltinha mais larga, que ela fique maior, eu coloco mais pontos no mesmo pontinho. Se eu quero que ela fique mais caída, mais fluida, eu coloco menos. Ou até eu posso intercalar, colocando 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto. Pra ficar desse jeito aqui, ó, que eu fiz, que eu achei que ficou bem equilibrado, eu coloquei 2 pontos. É só ir colocando 2 pontos em cada um que a parte do enrolado vai se dando naturalmente. Aqui eu coloco 2, vou vir aqui no mesmo lugar, ó, no próximo ponto coloco 2, sempre 2 pontos baixos. No próximo, já tá virando, tá vendo? Ele vira porque é ponto demais que eu tô colocando, porque deveria ser 1 ponto por correntinha. Como eu tô colocando o dobro, ele vai começar a virar, ó, ele já tá virando aqui, tá vendo? E eu vou fazer isso aqui até chegar lá em cima. Vou fazer esse aqui, aí quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar como que continua. Pronto, eu fiz aqui, ó, a parte do tentáculo inteiro, ele fica assim. E agora eu vou fazer o seguinte, cheguei aqui, ó, no mesmo lugar da onde saiu o primeiro, eu vou colocar a minha agulha, vou trazer pra cá e já vou passar por dentro dessa laçada que tava aqui. Esse aqui é um ponto baixíssimo. E assim eu finalizo o primeiro tentáculo. E agora eu faço a mesma coisa, tudo 6 vezes. Vou vir aqui no próximo, lembra que agora não é mais centrado, é só aqui no centro. Coloco a agulha aqui, vou trazer pra frente, dou altura e fecho, formando o meu primeiro pontinho. E agora faço mais, né, 24 correntinhas. Então, aqui é 1, e aí vou fazendo 2, 3, 4, até chegar em 25. E repito esse processo por 6 vezes, que são os 6 pontos que eu tenho aqui em cima no meu fechamento. E aí vai formando o nosso polvo. Eu vou fazer tudo, no final eu volto para mostrar como faz o fechamento, como a gente fecha um pouco mais esse buraquinho que ficou aberto e como a gente faz os olhinhos. Bom, eu fiz 3 perninhas só, mas aqui, considerando todos os pontos, serão 6 que você vai fazer. Cheguei aqui no final, coloquei 2 pontos. O que que eu vou fazer agora? Vamos supor que eu fiz as 6, né? Eu vou puxar todo esse fio aqui que sobrou. No meu caso, eu só fiz 3, porque acabou a minha... Eu fiz apenas 3, porque o meu fio acabou, mas você vai fazer as 6, e quando chegar aqui, você vai puxar todo o fio dessa última laçada, ele vai ficar com um fio só. E eu já coloquei aqui uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Antes de fechar, você pode colocar por aqui, ou nas outras carreiras, não sei se você já colocou, o enchimento. Eu coloquei no final, que deu, eu fui colocando aqui, até ela ficar bem durinha. E aqui, no caso, não coloquei, mas no outro eu coloquei. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse fio e eu vou fazer o acabamento vindo nessa primeira perninha e passando nos fiozinhos aqui, ó, que estão bem próximos. Vou pegar aqui,
passo essa perninha pra cá e venho com o fio aqui na frente de novo, ó, vindo pra cá, pra fazer esse acabamento aqui com o meu fio. E aí, eu vou passar ele aqui por baixo e vou sair lá no meio das perninhas, que é no círculo grande, aqui. E agora, o que eu vou fazer pra fechar esse círculo? Aqui ficou fechadinho, mas talvez o seu esteja mais aberto. Você vai passando pra fora, pega aqui o fio, passa pra fora. E depois, vem aqui de fora no próximo e passa por dentro. É uma costura. Nessas partes aqui é onde você fez as perninhas. Aqui, agora vai pra fora. No próximo do lado, vai pra fora. E aqui vem pra dentro. E aí, o que acontece aqui no meio é que ele fecha a perninha. Tá? Deixa eu só passar aqui, ó. A ideia é fazer zigue-zague pra ir fechando. E aqui ele fechou a perninha, tá vendo? Fica bem fechado. Só fazer um nó e cortar. Eu gosto de, depois de fazer o nó, pegar esse fio e passar ele pelo meio. E fazer ele sair aqui em outro lugar, assim, ó. Porque daí, no meio do enchimento, ele trava e ele fica mais firme, então ele solta bem menos. E aqui eu corto o fio e essa pontinha aqui a gente joga pra dentro. Pronto. Aí eu tenho o meu polvo. Aqui ele tá com 3 perninhas, contei o porquê, mas você vai ter 6 perninhas aqui. Agora, como é que eu faço os olhinhos? Como esse aqui é um polvo para um bebê, eu gosto de fazer na lã mesmo. Não fazer ele com aqueles prendedores. Já expliquei o porquê. Então, eu peguei um pedaço de lã aqui. Expliquei o porquê no começo do vídeo, né? E esse aqui é a cor dos olhinhos. Vou colocar essa agulha de tapeceiro aqui. E eu vou escolher aonde que eu vou fazer os meus olhos. Pode ser pra cima, pode ser pra baixo, em qualquer lugar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um início de ponto até o do lado. Dessa forma. Vou deixar um pedaço do fio aqui. E agora eu vou decidir qual que vai ser o tamanho do meu olho. Eu posso fazer o olho daqui até aqui até aqui. Eu vou fazer daqui até aqui, ó. Vou passar aqui e agora eu vou sair no lugar onde eu quero sair o próximo olho. Que vai ser aqui. Pega e sai bem certinho aqui, né? Trazendo o fio junto. Traz aqui. Quando eu puxo esse fio, eu vou fazer o formato do olho. Então, eu posso puxar mais, eu posso puxar menos. Coloca aqui pra baixo que a gente vai colar ele aqui depois, tá? Então, esse aqui é o tamanho que eu quero do meu polvo. Se quer um pouco menos, puxa mais. E aqui a gente deixa a mesma distância, que foi um pontinho. Então, aqui vai entrar outro e eu vou sair aqui do outro lado e deixa a mesma quantidade de fio pra fazer o outro olho. Esse aqui é o olhinho do nosso polvo. Deixa igualzinho aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer, ó? Aqui, eu passei esse fio, eu preciso chegar com esse fio que eu tô lá pro outro lado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir bem aqui, ó, num pontinho do lado, por dentro, ó. Ali tem um, eu vou passar aqui por dentro, até chegar lá do outro lado. No mesmo lugar da onde tá saindo aquele lá, ó. Aqui, espera só um pouquinho. Aqui ele passa pra lá, ele fica preso e fica ali. Passei aqui pro outro lado, os olhinhos estão soltos ainda, mas eu passei aqui pro outro lado, eu posso tirar agora a minha agulha de tapeceiro e eu vou fazer um nó com esses 2 fios. Ah, Laísa, mas ele tá no mesmo lugar. Sim, ele está no mesmo lugar. Você vai fazer um nó, vai puxar um pouco, porque a ideia é ele entrar. Puxa um pouco, faz mais um nozinho. E aí, você vai cortar bem curtinho. E geralmente ele já vai entrar automaticamente. Mas se ele não entrar, você só vai com a agulha de tapeceiro e puxa, que ele entrou. O que vai acontecer? Ele vai travar e vai ficar paradinho ali o meu nozinho, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um super bonder e eu vou colar esses olhinhos aqui. Super bonder que não seja base de água, porque senão se molhar vai soltar. Você vai passar aqui a voltinha e vai colar. Pode fazer só um pinguinho também que ele já cola. Usa super bonder porque qualquer outra cola não vai dar certo. Eu fiz assim com essa parte de colar, porque como a gente trabalha com fio de malha, é muito longo e muito grande um ponto do outro. Então, se eu fosse desenhando, costurando no vai e vem, não ia ficar retinho, ia ficar bem estranho. E tem que ser algo mais delicadinho. Então, eu fiz assim. Mas existe 1 milhão de infinidades de tipos de olhos pra fazer, tá? Eu gostei desse, eu achei que ficou bem legalzinho também. Dá pra deixar assim também, só que daí ele vai ficar moldando, às vezes pode puxar e um olho ficar maior que o outro. Por isso que é bom colar pra ficar do mesmo tamanho.
Assim ficou, então, o nosso polvo. Bom, gente, então assim ficou o nosso polvo desse jeito. Se você puxa, ele estica, mas ele sempre vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, desse formato. E o bebê, quando ele dorme, você pode colocar em cima dele, que não tem problema, ele não vai se enforcar com isso aqui, porque isso aqui é bem molinho e bem curto, então ficou um tamanho legal. E o bebê, ele agarra isso aqui, o Samuel, ele dorme assim, ó, agarrado no polvo, porque daí tá segurando alguma coisa e se sente mais confiante. Principalmente em bebês até 3 meses que eles têm aquele reflexo, então aqui eles se seguram, eles ficam mais confiantes. Então é bem bom e para criança ajuda bastante. E você pode fazer da cor que você quiser, o tamanho que você quiser. Como eu falei, depende da espessura do seu fio, você vai estar usando. E se quiser fazer de amigurumi, procura um vídeo próprio para amigurumi. Aqui é fio de malha, beleza? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que eu tento ajudar o máximo possível. E não esqueça, né, se você gostou desse vídeo, de dar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal. Eu tento voltar com os vídeos. Pra quem não sabe, eu acabei de ter o segundo filho, então eu tô com um bebê de 2 meses em casa. Tá uma correria, mas consegui gravar esse vídeo aqui pra vocês. E se você fez essa peça, se você fez esse polvo exatamente como eu fiz aqui, usou essa receita, que foi a receita que eu fiz, porque eu não copiei de lugar nenhum, eu fui testando até chegar nessa proporção, manda foto pra mim lá no Instagram. O meu Instagram é lacrochê. E você pode, vou deixar aqui embaixo também, você pode seguir lá. Me segue lá e me manda a foto, que eu olho os directs, tento olhar todos sempre. E eu vou amar receber a sua foto por lá. Ou pode me marcar também, que eu também vejo, tá bom? Então, um beijo, um abraço e bom crochê. Tchau, tchau.